Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui e receber vocês para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. E inicio fazendo a leitura do texto número 7 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E esse texto se chama A Semente. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas do trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões da luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, agora, nesse momento, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos, sentemo-nos confortavelmente, vamos fazer uma respiração calma, tranquila, e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e pedimos, Senhor, que fortaleça em nós, em todos nós, a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, Senhor, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, hoje, para conversar um pouquinho conosco sobre o apego, nós temos a nossa irmã Tuti, Sônia, que convido para vir até aqui. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É sempre tão gratificante, né, estarmos aqui reunidos nessa casa de luz, onde a gente reflete, onde a gente encontra os amigos, as amigas. E assim,
todos possamos aproveitar, como diz Ana Teresa Camasmi, desse banquete divino, né? Que é justamente a explanação da doutrina de Jesus. Eu posso te pedir um favor? Desculpa te chamar agora. Eu preciso que tu aumentes. Sim, mais. Obrigada. Alguns reajustes técnicos aqui que, né? A gente está numa fase que tem que chamar os universitários para nos ajudar. Então, é com alegria, né, que estamos aqui reunidos para refletir sobre um tema tão humano e, ao mesmo tempo, tão ligado à nossa jornada espiritual, que é com relação ao apego emocional e ao apego material também. Vivemos em uma era de intensas conexões, mas também de grandes desafios nos nossos relacionamentos. Muitas vezes o amor, que ele deveria ser uma fonte de liberdade e crescimento, ele transforma-se num fardo, numa prisão, quando não entendemos o amor verdadeiramente. Quando nos esquecemos de amar a nós mesmos e respeitar a individualidade do outro. Então, falaremos hoje sobre o apego e as suas raízes, e principalmente seus caminhos de superação à luz da nossa querida doutrina espírita. Deixa eu mencionar esse parágrafo, né, do livro Diretrizes para o Êxito. Acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-te de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual. Então, utilizados para esta reflexão, né, o livro Diretrizes para o Êxito, da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Amor Imbatível Amor, da mesma autora, o livro Boa Nova, né, que foi psicografado por Chico Xavier, de Humberto de Campos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E a palestra da Ana Teresa Camasmi, Perder sem Perder-se, né? A Ana Teresa Camasmi é uma palestrante da doutrina espírita maravilhosa, né? Elisete teve, e o Marcos, oportunidade de conhecê-la, né? E ela sempre nos traz muito entendimento daquilo que nós precisamos colocar na prática, os ensinamentos da doutrina espírita. Então, deixo aqui a dica. Vamos olhar um pouco para a construção dos nossos relacionamentos nas várias fases da nossa vida. Quando nós estamos grávidos, é imprescindível o desenvolvimento do vínculo na gestação de um bebê, né? E o vínculo, ele se constitui pelo pai, pela mãe, pelas pessoas próximas da família, né? Conversando com este feto, que está ainda em desenvolvimento, mas que ele já participa da vida que acontece fora da barriga da mamãe, né? Justamente por ele se sentir amado, se sentir pertencer a esse grupo familiar, né? Porque imaginemos, se a gente chegar numa sala, ou se a gente chegar num lugar onde a gente não tem conhecidos, né? E ninguém se aproximar de nós
para dizer assim, olha, vem aqui, eu quero te apresentar, por exemplo, na Casa Espírita Luz de Jesus, eu quero te apresentar a Elisete, eu quero te apresentar a Lisa. Né? A pessoa entra e ela se sente meio perdida. Né? Isso é uma sensação de não pertencimento. E a mesma coisa pode acontecer com esse feto, que depois, ao nascer, né, de não se sentir inserido dentro da família. Então, a vinculação, ela é extremamente imprescindível que aconteça para que este bebê se sinta harmonizado dentro de um contexto familiar. Né? Então, o vínculo, ele traz para a gente a construção do amor. Né? O bebê precisa do amor. Nós todos precisamos do amor. Né? Mas que amor que é esse? Né? Então, olhando para esse bebê, depois ele nasce, né? Ele vai crescendo e ele vai se relacionando com a família e gradativamente o pai e a mãe, ou as pessoas que cuidam dele, avós, tios, pessoas próximas da família, precisarão respeitar o espaço que essa criança precisa, por exemplo, começando a caminhar dentro de casa. Né? E a gente precisa entregar para essa criança toda a segurança e também o olhar para ver o que essa criança está fazendo, o que esse bebê que inicia a caminhar, para ele não se machucar. Né? Mas aí começa um entendimento de nós adultos, pais, avós, de que essa criança precisa estar gradativamente se independizando. E esta independência gradativa que a gente precisa proporcionar para os nossos filhos, para os nossos netos, isto já é uma prática do desapego. Né? Depois a gente leva a criancinha, o bebezinho para a escola, né? Que é uma hora tão difícil e às vezes quando a criança já tem 2, 3 aninhos, que né, é deixada na escola e ela fica tão fascinada por aquele mundo, que a mãe ou o pai vão se despedir dela e ela diz, pode ir mamãe, pode ir papai. E a gente fica, já? Né? A gente se surpreende. Por quê? Porque muitas vezes as crianças querem ali usufruir do bem que elas estão vendo, os amiguinhos e tudo mais, e a gente fica com aquele receio no nosso coração. Né? E eu olhei para a Lisa agora, eu lembrei de um livro da psicologia que fala justamente sobre essa questão do desapego, né? Que é o livro da Judith Viorst, Perdas Necessárias, e que ela vai justamente nos instruindo, né, que existem várias formas de desapego e que nós precisamos praticar. Né? Então, depois que a gente deixa o bebê na escolinha, né, a gente vai percebendo que a gente precisa amar sem ter este apego tão grande de não querer nos separar. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala sobre o objetivo maior da reencarnação, e a Ana Teresa Camasmi, ela fala justamente sobre isso na palestra dela, Perder Sem Perder-se, e que ela comenta que a própria reencarnação, ela é um modelo de apegar-se e de se desapegar. Porque agora, numa família constituída, né, quem ocupa o papel de mãe, né, de filhos e de esposa com o companheiro do lado, ou o companheiro com a esposa, quando nós desencarnamos no mundo espiritual, nós vamos encontrar as famílias que anteriormente nós estávamos vivendo em outras experiências reencarnatórias, né? E quando nós, na espiritualidade, começarmos a receber os nossos familiares da reencarnação pretérita,
o filho, ele ainda é filho, mas ele não é mais filho, né? Porque já não existe mais aqueles laços de família que cada um tem a sua função. Porque o que Deus fala para nós? Que nós todos somos irmãos. E numa próxima reencarnação, aquele que foi meu filho pode ser meu pai, né? Então, este apego dos papéis e das funções que nós temos aqui enquanto reencarnados, quando a gente chega na espiritualidade, é claro que a gente vai orar pelos filhos que ficaram, né? Mas tudo isso já vai trazendo uma associação de outros convívios que tivemos anteriormente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, os espíritos de luz, eles nos ensinam que a posse real que vivenciamos na Terra não é a posse do corpo. Aí já tem mais uma questão para a gente pensar, que quando o nosso corpo perder a vitalidade, né, e nós desencarnarmos, nós precisamos também nos apegar deste corpo. E sim, nós precisamos prestar muita atenção na nossa alma, né, que é o nosso espírito reencarnado. Então, enquanto que durante a reencarnação nós estamos vivendo no mundo material, o mundo material ele é muito importante para nós, porque todos nós precisamos de uma casa, todos precisamos de agasalho, né? Todos nós precisamos de alimento para o nosso corpo, mas nós não podemos deixar e esquecer do ser espiritual que nós somos, porque tirando a roupagem física, nós somos espíritos, né? E quantas vezes que a gente se esquece disso? Porque esse mundo material, ele tem muitos prazeres, né? E a gente, às vezes, fica apegado aos prazeres. Então, continuando, né? O que a nossa alma, ela adquire aqui, ou ela pode adquirir, para que nós levemos para o mundo espiritual, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, então, comenta que é a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais que justamente pertencem ao espírito. Esta é a nossa bagagem, né? Então, a nossa estada no plano material, muitas vezes, nos retira desta consciência real do que estamos fazendo aqui. E trazendo um pouco além, para que a gente possa ver um exemplo de desapego, né? Aqui nós temos a figura de Jesus conversando com Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um coletor de impostos e ele já tinha ouvido falar sobre Jesus. E ele sabia que Jesus estaria se dirigindo à cidade dele e ele, inclusive, ele queria saber e conhecer mais Jesus. E Jesus viu que ele estava em cima de uma árvore e se aproximou dele e disse: "És filho", né? E quando Zaqueu ouviu aquilo, ele entendeu. Ele sentiu que ele estava mais perto de Jesus, no sentido de, puxa, Jesus me viu e eu estou necessitando conhecer esta doutrina de Jesus, que tanto estava sendo falada, né? Porque ele, como coletor de impostos, ele não era bem visto pelos judeus naturalmente, né? Então, quando ele sentiu uma necessidade maior de buscar conhecimento para o espírito dele, e sabendo que Jesus iria passar por ali, ele então quis ser visto por Jesus. E Zaqueu nos traz um outro entendimento muito importante, que é justamente a diferenciação. A diferenciação, e eu vou explicar um pouco melhor. Zaqueu era um coletor de impostos, e como coletor de impostos, ele estava muito ligado à materialidade, ao dinheiro, né? E até que ele sentiu, então, essa necessidade de alimentar o ser espiritual dele.
né? Foi aí que ele se diferenciou da vida que ele levava, né? Para poder chamar a atenção de Jesus, mas não precisava nem subir na árvore para chamar a atenção de Jesus, né? Jesus já estava sabendo que ele gostaria de falar com ele. E aí foi nesse momento que ele se transformou, se desapegando dos bens materiais, retribuindo ou devolvendo até em quíntuplo aquilo que ele tinha retirado inadvertidamente de determinada pessoa, né? Para poder ficar ali quites com a pessoa e ele poder, então, desenvolver o próprio espírito. Aí eu vou de novo citar esse parágrafo, porque ele é muito importante. Acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-te de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual. E por que nós ficarmos tão presos à materialidade nos pega de tal maneira que acaba comprometendo o nosso espírito, né? Porque nesses dias que nós vivemos, e não só agora, né? Através de, inclusive, da vinda e da tecnologia do próprio celular. Quando a gente entra numa rede social e vai ver alguma pessoa que a gente tem talvez alguma admiração, né? E vê que essa pessoa tem um perfil, né? Muitas pessoas, gostando daquela, admirando aquela pessoa, vão seguir um perfil como essa pessoa está demonstrando numa rede social, né? E assim, infelizmente, né, ou felizmente, muitos dos nossos jovens, eles vêm buscando nas redes sociais modelos, né, que são modelos bastante enraizados na vida material. Dependendo muito da escolha, porque também se puderem, nas redes sociais, ouvir palestras, né, buscarem entendimentos da doutrina espírita, buscarem os ensinos de Jesus, né, eles estão ali aproveitando muito essa questão do que o celular disponibiliza para nós, né? Uma outra questão que muitas vezes nós nos perdemos durante a vida é um trabalho em demasia, pessoas que trabalham 10 horas por dia, às vezes até 11, né? Com aquele desejo maior de ter no material o seu sucesso como pessoa, né? E nós sabemos que, inclusive através de Joana de Ângeles, que nós somos um ser constituído de corpo físico, de espírito e de emocional, né? Então nós precisamos contemplar e cuidar e alimentar esses 3 seres. O corpo físico, ele é importante que nós façamos atividade física, que a gente ingira alimentos de uma forma muito, assim, digamos assim, ideal, equilibrada, né? Que a gente possa comer legumes, que a gente não exagere no doce, por exemplo, né? Então, através desse pensamento, vem também a possibilidade de que muitas vezes exagera na atividade física, fazendo atividade física de segunda até domingo, né? E essa atividade física, ela vai trazer um benefício, mas ela pode também tirar o indivíduo do equilíbrio, porque tudo isso toma um tempo bastante grande. E como o nosso dia ele é dividido em horas para o trabalho, para o lazer, para o desenvolvimento cognitivo, né, para o cuidado com as crianças, para a atenção à família, muitas vezes essa prática
esportiva, ela vai tirar um tempo importante para que a pessoa possa obter, então, um alimento espiritual, um alimento emocional. O próprio relacionamento familiar, ele fica comprometido, porque muitas vezes o tempo ele não é priorizado, né, para que a pessoa possa se dedicar um pouco mais. Muito obrigada. Extremamente importante essa dedicação para os filhos, para a família, né? Porque quantas vezes a gente está num lugar público e a gente vê 4 pessoas sentadas numa mesa, né? E os 4 olhando o celular, né? Ao invés do celular estar desligado ou até deixado em casa para que as pessoas possam conversar mais. Vamos a um outro exemplo de desapego e de diferenciação de vida. Maria de Magdala, do livro Boa Nova, que é um livro maravilhoso, que a gente tem acesso à história dos apóstolos, o encontro dos apóstolos de Jesus com os apóstolos, né? Maria de Magdala também tem o seu capítulo ali. E ela sempre foi, e todos acredito que conheçam, uma mulher muito bonita, né? E ela tinha muitos relacionamentos com alguns homens, né? Então ela possuía uma casa muito confortável, ela recebia muitos presentes, a casa dela sempre era adornada de flores, até o momento que Maria de Magdala começou a sentir um vazio existencial muito grande. E neste momento ela já havia ouvido falarem de Jesus, e ela ficou com um desejo muito grande de estar com Jesus. Mas ela pensou, será que eu não vou ser, né, repelida? Será que os apóstolos vão aceitar que eu esteja com Jesus? E ela foi. Mesmo assim, ela foi meio temerosa até a casa de Simão Pedro. E lá ela esteve com Jesus, né? E ela pôde, então, estar tão próxima dele que, de uma forma muito humilde, ela se abaixou e ungiu os pés de Jesus, né? Dizendo assim, eu estou aqui e eu quero mudar de vida, eu quero me diferenciar, eu quero me desapegar dos bens terrenos para que eu possa te seguir. Então, também no livro Diretrizes para o Êxito, no capítulo Apego e Libertação, sendo o planeta terrestre uma escola de bênçãos, tudo quanto oferece é transitório nas suas expressões materiais, de modo que se possam transformar em tesouros imperecíveis que acompanharão o seu possuidor para sempre. Será oportuno, né? E esta é a reflexão da noite, para que o nosso espírito possa refletir sobre as experiências ao longo da jornada terrena. Será que a cada final de dia nós podemos parar por 5, 10 minutos e fazer uma rápida avaliação do nosso dia, de como fomos? Quais foram as atenções que nós demos, né, para um contato mais próximo com Deus, com Jesus, né? Que para isso nós não precisamos parar de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes dirigindo, às vezes lavando louça, às vezes em família, né? Silenciar por alguns minutos e podermos fazer esta conexão que Jesus, quando ele estava nos 3 anos de peregrinação junto com os apóstolos, divulgando o Evangelho, ele às vezes se recolhia, ou muitas vezes ele se recolhia para conversar com Deus, né? Ele, um espírito iluminadíssimo,
ele fazia isso e ele obtinha todo o conforto e as palavras necessárias que Deus lhe falava para que ele pudesse continuar a jornada de peregrinação da divulgação do Evangelho. E nós, quanto tempo nós paramos para conversar com Jesus, para conversar com Deus, para agradecer pela família que nós temos, agradecer pela oportunidade da reencarnação com esses seres maravilhosos que compõem a nossa família, né? Nós não precisamos de muito tempo. O tempo que nós temos disponível é que precisa ser, digamos assim, esmerado para que nós, com muito sentimento, com muito amor, nós possamos nos conectar com a espiritualidade maior, né? Do mesmo livro da Joana de Ângeles, a ânsia, porém, que domina as criaturas humanas em favor da posse, do destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, responde por verdadeiros desastres interiores que se apresentam como depressões, agressividade, violências, lutas contínuas, homicídios, suicídios lamentáveis, né? Olha que recado importante que a Joana de Ângeles nos traz, né? Para onde um extremo usufruto da materialidade, né? Do corpo perfeito, das feições perfeitas, né? Daquele estereótipo que muitas vezes a gente segue, né? Eu gostaria de ser parecida com tal pessoa, com tal modelo. Olha o que ela fez para estar tão bonita assim. Nos desloca justamente daquilo que é essencial. Cuidar do nosso corpo, né? Nos alimentarmos adequadamente, como já comentei, isso é necessário. Mas tudo aquilo que nos tira do equilíbrio vai trazer para nós um prejuízo na economia espiritual, como diz Joana de Ângeles, né? Por muitas violências que a gente não precisa nem citar, mas que nós sabemos que estão presentes na face da Terra, né? Ainda estão presentes sentimentos que os espíritos amigos nos revelam como sendo o egoísmo e o orgulho, sentimentos que nos arrastam justamente para caminhos que não são os ideais, né? Então, tenhamos cuidado com tudo isso. E Joana de Ângeles vem dizendo novamente: inicia a tua experiência de despojamento, abrindo mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões e incessantes disparates. Quantas vezes que num convívio familiar, né, a gente quer muito ter razão. E a gente batalha muito para que essa razão prevaleça e permaneça. E quantas vezes que o nosso orgulho pode estar aí inserido no sentido da gente não baixar a guarda, né? E poder escutar o outro, sem tantas amarras, sem tantos preconceitos, sem tantas defesas, que dificultam esta harmonia entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre mães e filhos, né? E assim nós vamos olhando para a família e ver que muitas vezes as disputas realmente elas são inúteis. Que o que mais precisamos deixar prevalecer na nossa essência e nos nossos relacionamentos é o amor. Então, nos desapegarmos das mágoas, dos desafios, daquilo que a gente
não concebe escutar, a gente precisa mudar para a gente poder ter harmonia, né? Para a gente poder escutar um filho tão importante, escutar os filhos na adolescência, ao invés de fazer preleções e preleções do que esse filho não deve fazer, né? Orientar, sim, com certeza, mas escutar, né? Eu não esqueço que na época da faculdade foi-me dito, e foi dito para todos os alunos, a nossa sala devia ter uns 50 alunos, e de que quando a gente está vendo um filme junto com a família, né, principalmente com os filhos, crianças, adolescentes, de que aquelas cenas que são propícias para a idade deles, naturalmente, que sejam comentadas, que a gente possa escutar o que os filhos acham de determinada cena, né? Eu lembrei de outro filme agora, que falando em filme, que a gente assistiu também na faculdade, Meu Nome Não é Johnny, que é um filme nacional e que fala sobre uma família constituída de um casal e um filho. O filho, na época, era muito pequenininho e ele não tinha assim as orientações dos pais no sentido de filho, isso pode e isso não pode, né? E essa família foi se desenvolvendo e o filho, ele tinha muita liberdade, né? Os pais proporcionavam para ele muita liberdade e ele então começou a usar produtos alucinógenos, né? E os pais não conseguiram mais segurar esse menino que se transformou num rapaz, né? Então, como é importante que a gente possa ouvir como é que os filhos pensam, né? De determinada cena, qualquer cena que seja. Às vezes uma propaganda bem elaborada, ela já é um cenário para que a gente possa ouvir os filhos sobre aquilo que eles pensam, né? E aí vem aquilo que é papel de pai e de mãe, de fazer a orientação necessária, né? Ou vamos construir juntos, né? Porque nós pais aprendemos muito com os filhos, muito, até com os pequeninhos. Eles nos dão lição a toda hora. E com esta atitude emocional, né, superarás questiúnculas e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoa, de inferioridade ou de superioridade, aos quais te aprisionas por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver com equilíbrio. Então, quando a Joana de Ângeles enfoca as questões infantis, caprichos, sentimentos de mágoa, né, nos dá a dica de olharmos para a nossa história, né, e podermos observar na nossa criança interior, a criança que está dentro de cada um de nós, aquela criança que fomos, mas que ainda somos, né? Por quê? Porque todas as vivências da nossa vida, elas ficam condicionadas ou no nosso consciente, ou no subconsciente, ou no inconsciente, né? E são essas memórias, principalmente a do inconsciente, que quando a gente tem algum sonho, né? E esse sonho, ele pode ser inclusive revelador daquilo que o nosso inconsciente guarda as 7 chaves. Então, neste olhar para a nossa criança interior, nós podemos avaliar se nós somos pessoas que guardamos mágoa, ou se lá na infância, a criança que nós fomos, nós não fomos atendidos a todas as necessidades emocionais. Porque isso é muito comum, porque os nossos pais, eles puderam dar aquilo que eles conseguiram dar, né? E muitas vezes os nossos pais também não tiveram as necessidades emocionais deles atendidas.
né? E quando a gente vai ser pai, vai ser mãe, a gente não faz um curso para ver. A gente vai, muitas vezes, repetir um padrão de funcionamento que aconteceu na nossa própria infância. Né? E por isso que muitas vezes as mágoas, o receio de traições, o medo de traições, a gente observa vindo muitas vezes de pai para filho. Isso é muito sério, porque o que a gente precisa transmitir para os nossos filhos é um equilíbrio de vida diferente daquele que nós vivenciamos, sem que a gente condene os nossos pais. Por quê? De novo, repito, eles nos deram aquilo que eles puderam nos dar. Nada de culpabilizar. Nós que precisamos olhar para a condição e os papéis de pais que nós tivemos e poder aprimorar, inclusive torcendo para que os filhos possam fazer diferente com os próprios filhos deles. Então, de novo, a gente fala da reflexão, da importância da reflexão, da importância do autoconhecimento e de poder olhar para cada um de nós e entender o que a nossa criança interior necessita. Por que ainda nós não temos uma facilidade maior de perdoar? Por que a gente tem uma dificuldade de entender o outro através da empatia? E todos esses são aprendizados que ao longo de uma experiência reencarnatória, nós temos a oportunidade de descobrir, através da literatura, através da vinda na casa espírita, através das palestras que a gente pode ouvir. O YouTube tem milhares e milhares de palestras, né? E a própria meditação é no momento de conexão conosco mesmos e a conexão com a espiritualidade maior. Parece que o dia precisaria ter mais do que 24 horas para a gente poder dar conta de tudo, né? Tem muito o que fazer. Muito o que fazer por nós mesmos e por todos aqueles que a gente considera família, amigos, né? Parentes, né? E pessoas que, mesmo estando num outro país ou num outro estado ou numa outra cidade, né? Utilizando todos os recursos da oração, a gente tem certeza que todas as vibrações positivas chegam na pessoa que a gente deseja, né? A própria literatura da doutrina espírita revela isso, quando existe um desencarne e pessoas rezam, oram por aquele que desencarnou. No livro Nosso Lar, nós temos essa mensagem, né, de uma paciente do Dr. André Luiz, né, e que ele não tinha um grande afeto por ela, mas ela rezou muito depois do desencarne dele, né? No livro Memórias de um Suicida, né, também foi relatado, e milhares de obras, né? Não vou aqui citar mais, mas temos já vários exemplos de tudo aquilo que a oração pode modificar o nosso interior e fazer com que as nossas melhores vibrações cheguem até aquela pessoa que a gente destina. Então, a existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa no conjunto social, né? O auxiliar é a gente poder olhar e ver a possibilidade de ajudar o outro, né? De oferecer ajuda, de se doar, tanto moralmente, conversando, apaziguando o coração, quanto materialmente para aqueles que não têm o alimento para consumir. E a libertação do apego é um processo, é uma jornada, né? E que cada esforço vale a pena.
Então a gente olha na casa da gente, o que a gente tem em duplicidade, né? Por que a gente não pode justamente trazer aqui na casa Luz de Jesus para que isso seja beneficiado para alguém? Então, no livro da Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Nós temos como guia e como referência maior já de um ser humano que esteve no planeta, Jesus, né? E ele inspira o amor verdadeiro por tudo que ele demonstrou, pelo espírito elevadíssimo que ele é. E é justamente através dessa referência que nós precisamos compreender o que é o amor. O amor é doação. O amor é você poder ajudar o outro sem que você pense em receber algo em troca. O amor incondicional que Jesus nos exemplificou, curando leprosos, curando cegos, curando tantas pessoas que aqui ele esteve. E que exercício nós teríamos que fazer para que gradualmente possamos ir construindo este amor incondicional, né? Então, eu deixo de tarefa para todos nós pensarmos nisso. O que é esse amor incondicional? Como é que nós podemos construir, né? E tudo aquilo que nós vamos poder, então, nos beneficiar no sentido de reforma íntima, no sentido de evolução espiritual, quando nós atingirmos o amor incondicional. Então eu agradeço muito por essa oportunidade e a reflexão fica para todos nós. Muito obrigada e que assim seja. Nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso encontro de hoje, que é a aplicação do passe coletivo. Então nós pedimos que seja abaixada um pouquinho a luz, convido os trabalhadores da casa a se posicionarem para que a gente possa, através da oração de encerramento, receber essa energia potencializada dos nossos espíritos de luz. Fiquemos então numa posição bastante confortável, desenvolvendo internamente um estado de afetividade e paz. Mentalize em torno de si um campo de energia luminosa, cheia de vitalidade e alegria. Faça algumas respirações profundas, lembrando que é o abdômen que deve inflar e se contrair nos movimentos respiratórios. Ao inspirar, visualize esse ar luminoso, carregado de energia e alegria, penetrando em seu corpo, espalhando-se por ele. Pense em alguém a quem você ama com muita ternura. Desenvolva esse sentimento, ampliando, envolvendo todo o seu entorno nessa emoção tão boa.
Agora que estamos com nossas emoções vibrando no amor, vamos imaginar que estamos numa nave espacial estacionada a grande altura, de onde vemos a Terra girando lindamente no espaço. Olhemos para o nosso planeta com muito amor, como se o estivéssemos abraçando com muito carinho. Afinal, trata-se da nossa casa. Pensemos nas belezas da natureza, nas matas verdes, nos oceanos azuis, nas cordilheiras geladas, nas terras férteis onde são plantados os alimentos que nutrem os seres humanos e os animais. Pensemos com amor na humanidade terrena e elevemos nosso pensamento ao Senhor da vida para dizer: Senhor da vida e do universo, neste momento ligamos nossos pensamentos a Ti, pedindo Teu amparo para o nosso planeta. Que o Teu amor envolva a Terra, abençoando e protegendo a natureza, na terra, nas águas e em toda a atmosfera terrena. Que o Teu amor e a Tua paz envolvam toda a humanidade terrena, vibrando amor em todos os corações, pacificando, predispondo ao bem, à honestidade, à paz, ao respeito pela natureza, pelas pessoas e pelos animais. Que a Tua luz ilumine todas as consciências da terra, induzindo as pessoas a se guiarem por Tuas leis, para que os sofrimentos tenham fim e a felicidade e o bem-estar possam ficar ao alcance de todos. Que as Tuas leis se tornem cada vez mais claras nas consciências de todos nós, que nos irmanamos nessas orações pela terra, dando sempre um norte seguro e benéfico ao nosso jornadear. Te agradecemos, Senhor da vida, e pedimos mais uma vez a Tua proteção, amparo e ajuda ao nosso planeta Terra e a toda a humanidade. Paz, harmonia, afeto e contentamento em nossos corações. Procuremos continuar sentindo esses sentimentos tão bons que são o amor e a paz. Que assim seja. Então, nós desejamos a todos um bom retorno aos seus lares. Que Deus nos acompanhe e abençoe também todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. E que possamos estar aqui na próxima semana para refletir um pouco mais sobre a doutrina de Jesus. Temos um tema, né, deixado pela Tuti, uma ótima, mesmo que ela não tivesse falado, será uma ótima reflexão que a gente precisa continuar nos analisando a partir de agora. Boa noite a todos, fiquem com Deus.